Muito bem-vindos a mais um Momento Economês. Nessa série, nós trazemos temas complexos da economia de uma forma rápida e simples para ajudar você a entender tudo o que acontece. E hoje nós vamos falar sobre o New York Community Bank. Na verdade, nós vamos falar aqui o que está acontecendo com ele e eu estou resgatando um Momento Economês que eu fiz lá atrás, quando ainda nem chamava Momento Economês, né? Era só aquelas inserções de macroeconomia que eu colocava no meio do vídeo, depois demos o nome de Momento Economês, então estou resgatando aquilo lá e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com o New York Community Bank e também o porquê que os bancos quebram. Esse é o título do vídeo, porque as pessoas não entendem muito bem como é que um banco funciona e nem como é que funciona a transação de dinheiro, né? E aí essa explicação que eu vou fazer é para tirar da cabeça essa ideia de que quando você coloca o seu dinheiro no banco, seu dinheiro está lá guardado. Ele não está guardado e tem toda uma questão contábil, que é por isso que os bancos se alavancam e acabam quebrando. E o que está acontecendo agora com o New York Community Bank é que ele foi um dos bancos que resgatou aquele banco Signature Bank lá quando teve a crise no ano passado, né? Então ele comprou os ativos do Signature Bank e colocou isso daí no balanço dele e agora a consequência daquela porcaria que estava lá tá explodindo no colo deles e está tendo um monte de consequências. Então é um momento bom para a gente rever esse Momento Economês falando do porquê os bancos quebram. Então, turma, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já para agora, deixe seu like e se inscreve no canal. E vamos ver aqui o que temos sobre isso. Então, para começar, vamos falar aqui dessa notícia aqui da Reuters, traduzida aqui para o português, né? Então, o banco que resgatou o Signature Bank está correndo o risco de precisar de salvação. Basicamente o que aconteceu o Signature Bank ele tinha aquele problema de balanço, que era, ele tinha comprado muitos títulos do governo americano a um preço muito alto, e ele teve uma corrida bancária, o pessoal começou a achar que o banco ia quebrar, aí todo mundo começa a sacar o dinheiro do banco, transferir para outros bancos mais sólidos, bancos maiores, e aí ele não tem dinheiro suficiente para fazer frente a isso. Então o que acontece? Ele tem que vender aqueles títulos do Tesouro que estão lá no balanço dele, como reserva bancária, e aqueles títulos do Tesouro que foram comprados quando o juro era zero e estava com o preço lá em cima, agora eles valem, sei lá, 60% do valor. E aí não tem dinheiro então para todo mundo, e aí foi por isso que o banco quebrou, e teve outros bancos também que quebraram ali na mesma leva, já faz um ano que isso daí aconteceu, né? E um dos bancos que comprou o Signature Bank foi o New York Community Bank, e agora incorporou isso daí no balanço e o problema não mudou, né? Então era um banco menor e aí ele incorporou um banco maior na verdade deu um passo maior que a perna e agora está sofrendo as consequências. Então nós vemos aqui que o gráfico desse banco ele está aqui já na mínima histórica, né? Então olha só a diferença desse negócio, que ele já foi cotado aqui antes da crise de 2008 a 36 dólares, né? E aqui foi lá nos anos 2000, né? O fundo da crise.com, que está aqui no mesmo momento aqui da cotação, ele até já chegou a perder, isso daqui é gráfico mensal, né? É cotado lá 4, 5 dólares, né? Ou seja, mas esse negócio aqui realmente está muito ruim. Então, eu aproveitei esse momento para colocar agora aquele vídeo que eu fiz, na verdade foi em março de 2023, olha como o tempo passa, né? Ainda vocês vão ver que a diagramação do vídeo é diferente do que nós temos hoje, e vamos passar rapidinho, depois eu volto para comentar. E os bancos quebram. Então vamos lá, reforço mais uma vez, sou engenheiro, não sou economista, isso daqui é uma forma simplificada de falar para vocês o que acontece, né? Quem quiser mais informação, por favor, procure aí economistas, que está cheio aí no mercado. Eu gosto muito do Fernando Urich, ele explica, ele tem uma didática muito boa, né? Ele tem um viés mais da economia austríaca, né? Então não é ortodoxo, mas essa parte de explicar como a economia funciona, ele é sensacional, eu recomendo o canal dele. Então, olha, o que acontece? Isso daqui é o balanço típico de um banco, né? Então a gente tem aqui essa divisão, desse lado esquerdo aqui você tem os ativos, eu não achei nenhum em português, tá?
E aqui do lado direito você tem os passivos, né? Ou seja, o que você tem de patrimônio aqui, de coisas positivas no balanço, e o que você tem aqui de dívidas, coisas negativas no balanço. E essas coisas aqui elas têm que se encaixar. Então, para quem não conhece contabilidade, o balanço tem que fechar no 0 a 0. Os dois lados têm que estar iguais, você vê aqui que tem o 500 e o 500 aqui de cada lado. Então, o que é importante vocês entenderem? A primeira coisa é que eu sempre falo que o dinheiro que a gente acha que a gente tem, a moeda, a fiat, né, fiduciária, esse dinheiro não existe, né? Esse dinheiro é simplesmente uma questão contábil, tá? E aqui no balanço dá para a gente entender o que é isso daqui. Então, desse lado aqui do banco, dos passivos do banco, você tem aqui as contas de pagamento e as contas de investimento. Tanto faz. Esse daqui é o seu dinheiro que você coloca lá no banco. Então, o que acontece? Na contabilidade do banco, quando você faz um depósito, ou a sua empresa te paga o seu salário e coloca lá o depósito no banco, coloca o dinheiro no banco, é simplesmente uma operação contábil. Não existe esse dinheiro físico, a moeda, né? A gente fala em imprimir moeda, ela não existe dessa forma. Então, o que acontece? Você colocou o seu dinheiro no banco, o banco ele passa a ser seu devedor, você é credor do banco. Então, o que você recebe em troca quando você deposita o seu dinheiro no banco? Você recebe um papelzinho lá com o extrato, né? O seu comprovante de depósito, e você tem o extrato bancário. Aquilo ali é um recibo de que o banco te deve aquele dinheiro. Não é que o dinheiro está lá guardado, tem lá, se você for lá no cofre, tem lá as suas notas que você depositou, isso não existe. É simplesmente um recibo dizendo, olha, se você quiser vir pegar esse dinheiro, você tem direito, eu te devo isso. É como se o Maurício devesse dinheiro para você, o banco deve dinheiro para você. Então isso entra aqui no balanço, com todo esse dinheiro que nós depositamos nos bancos, eles entram nesse lado aqui, são dívidas que o banco tem com os seus clientes. Aí o banco tem outras dívidas, né? Então o banco também faz seus financiamentos para fazer uma agência, para qualquer coisa. O banco pega dinheiro emprestado, ele também tem as suas dívidas. Depois eu vou deixar o equity aqui para o final. E do lado dos ativos do banco, o que você tem? Você tem os empréstimos. Então, da mesma forma que quando você deposita o dinheiro, o banco te dá um documentinho falando, olha, te devo isso, quando você faz um empréstimo com o banco, ele te dá o dinheiro e você assina lá um contrato falando, eu te devo isso. Então, esse dinheiro também não existe. Esse dinheiro, ele simplesmente é um contrato que vai lá na contabilidade do banco e fala assim, olha, eu tenho todos esses caras aqui que devem dinheiro para mim, que eu emprestei dinheiro para eles comprarem casa, carro, tudo. E esse dinheiro já foi. Então, só que isso entra no lado do patrimônio do banco. Então, o patrimônio do banco não é dinheiro. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe esse dinheiro lá no banco. O que existe são um monte de contratos de financiamento lá que a gente faz com os bancos. Aí tem outros ativos. Obviamente, o banco tem lá seus patrimônios. Tem carro, tem agência, tem computador, tem um monte de coisa lá que entra no balanço do banco como ativos também, né? E tem as reservas as reservas bancárias que vão lá para o Banco Central, né? Então, o Banco Central exige que o banco tenha um mínimo de reservas para você poder operar toda essa operação. Então, isso daqui, olha, é proporcional, tá? Então, isso daqui é o tamanho da reserva que o banco precisa ter lá depositado no Banco Central para ele poder fazer tudo isso de operação. Então, isso é alavancagem pura. É a mesma coisa que você alavanca quando você opera um ativo com a sua corretora. Então, o que acontece? Como é que são essas reservas do Banco Central? Elas são em geral, títulos do Tesouro. Então, o banco vai lá, ele compra, ele pega uma parte desse dinheiro aqui que ele recebeu, né? E ele vai lá e compra títulos do Tesouro e deixa lá guardado no Banco Central. Esses títulos do Tesouro têm vencimento de 1 ano, 2 anos, 10 anos, todos esses títulos aí que a gente vê, 30 anos e tal. E aí, o que acontece? Aí eu vou voltar lá para o gráfico do títulos do Tesouro americano, tá? Porque imagina o seguinte, quando o banco compra o título, como é que funciona esse yield, que é os juros que ele paga? Então, o título é sempre 100. O ponto de partida dele é 100. Aí, se você vai comprar um título de 1 ano
com 10% de juros, só para simplificar a conta, não existe esse título, né? Você vai pagar nele 90. E quando chegar o vencimento dele 1 ano, o Banco Central vai te devolver os 100. Então você ganhou 10 e lucro 10%. É assim que funciona. E quando você pega um título então de muito longo prazo, ele tem lá a sua precificação. Então se você está pagando, sei lá, 1% de juros ao ano num título de 10 anos, vai dar mais de 10%, né? Mas vamos simplificar a conta, vamos esquecer que tem juros compostos, vamos falar que é 10%. Então você tem que esperar 10 anos para aquele título que você pagou 90 para você receber os 100 de volta. Aí, quando você coloca aqui no seu balanço, você chega e fala assim, olha, eu tenho um título do Tesouro que vai vencer daqui 10 anos pelo valor de 100. Só que eu paguei 90. Beleza, até aí tá tudo bem. Agora vamos voltar lá para o gráfico do TLT. Nós temos aqui TLT. O que aconteceu com o TLT durante esses 2 anos aqui, depois da pandemia? Lembra que ele estava cotado aqui? Vamos supor que o banco fez uma reserva, vamos supor lá o Silicon Valley fez uma reserva, né, comprou títulos do Tesouro, precificados aqui a 160, 170 dólares. E quanto estavam os juros naquela época? Estava zero, né? 0,25, negativo, tal. Então o que acontece? Para ele fazer essa reserva, ele pagou esses 170 dólares lá, porque os juros era zero. Aí beleza, ele colocou lá no balanço dele 170 dólares, tantos títulos, tantos bilhões. Então lá em reserva do banco. E se ele esperar até o vencimento, ele vai receber esses 170 de volta, né? O Banco Central vai pagar. Só que ao longo do tempo o juros foi subindo. Então quem foi comprando novos títulos foi pagando cada vez mais barato, né? E é isso que a gente vê aqui nesse gráfico. Então quem comprou aqui o título nesse período aqui de maio, de 2021, já pagou 137. Aí depois quem comprou aqui mais para o meio do ano pagou 109. E quem comprou aqui pagou 93, e agora o título está aqui 105. Isso significa que lá no balanço do Silicon Valley, ele tinha um título que estava precificado a 170, e se ele fosse esperar, ele poderia receber esse dinheiro de volta, só que ele ficou sem dinheiro, porque houve uma corrida bancária. Depois eu vou falar sobre a corrida bancária. Então ele precisou vender essas reservas, ele precisou vender esses títulos. Então, ele vendeu praticamente pela metade do preço que ele pagou, porque ele está vendendo aqui por 100 dólares cada título. Então, assim, isso daí já é um rombo que, contabilmente, quando está tudo bem, não acontece. Então, ele coloca lá, mesmo que ele marcar precificar a mercado, o título ali no balanço dele, ele joga do outro lado do balanço e fica 0 a 0. Então, aquilo lá é só no balanço, mas não acontece em caixa. Você não tem essa falta de dinheiro. Só que quando você precisa do dinheiro, você tem que vender o título, aí vira dinheiro mesmo. E aí você realiza o prejuízo. É a mesma coisa que você comprou uma ação da Magalu lá, sei lá, R$30, e ela está cotada hoje a 5. Isso daí, na sua contabilidade, está lá que caiu. Mas enquanto você não vender, você não realiza o prejuízo. É a mesma coisa aqui com as reservas bancárias. Vamos voltar lá agora para o balanço. Aí agora vem o problema da corrida bancária. O que aconteceu? O Silicon Valley ele foi essa semana e ele estava com pouco caixa. Por quê? O que acontece? Do mesmo jeito, por que você pode fazer essa alavancagem? Como eu disse, o banco não tem esse patrimônio, né? Porque o que ele tem de dinheiro no final das contas é isso aqui que está em reservas, que se ele for exercer, ele vai ter que exercer no valor que está. Ele tem esses ativos que são ativos que ele não vai vender uma agência, às vezes até vende para alugar, né? Mas é uma coisa demorada, não é uma coisa rápida, né? Que ele pode fazer para diminuir esses ativos aqui e gerar dinheiro. E esses empréstimos aqui, ele não pode chegar para você, fez um empréstimo de 30 anos, ele vai chegar para você e falar, ô fulano, vem aqui que eu estou precisando de dinheiro, eu preciso que você me pague tudo que você me deve. Não existe isso. Tem um contrato lá, então ele não consegue fazer dinheiro com esse negócio aqui.
A única coisa que ele consegue fazer dinheiro é com isso daqui. E aí, vamos supor que toda essa galera aqui, lembrando da proporcionalidade, né? Então, a quantidade de dinheiro que foi depositado, a quantidade de dinheiro que o banco deve para a população. Todo mundo chega e faz a tal da corrida bancária. Começa a ver um zoom, falando, olha, o banco vai quebrar. Você não quer ser a dança das cadeiras, você não quer ser o último. Então, você corre lá para sacar o seu dinheiro antes que acabe. E aí todo mundo começa a sacar dinheiro desse negócio e ele não tem dinheiro para pagar. Então, o que eles fizeram quando começou esse zoom, que o banco estava frágil, né? Todo mundo começou a sacar. Só que no caso do Silicon Valley tem um agravante, que é o seguinte, ele não é um banco do varejo como um Bradesco. Se acontece um negócio desse com o Bradesco, para todo mundo ir sacar o dinheiro, é muito difícil, demora muito tempo até as pessoas saberem e tal. Por quê? O banco está tudo picadinho o dinheiro. No caso do Silicon Valley, como ele emprestava muito dinheiro para grandes empresas e para venture capitals, isso está muito concentrado. Então, o que acontece? Os venture capitals são esses BlackRock da vida, aí tá cheio de fundos aí, né? Os caras chegam e falam para as empresas, falam assim, olha, eu estou achando que o SVB vai quebrar. Então, tira o seu dinheiro desse banco e coloca em outro banco que você tem. Uma empresa sempre tem tem conta em mais de um banco. Então, ele simplesmente faz a transferência. E aí o que acontece? Quando ele faz a transferência, o Silicon Valley tem que mandar esse dinheiro para um outro banco. E não tem esse dinheiro. Então, essa é a corrida bancária que foi de Silicon Valley, que foi numa semana. E quando isso daí começou a acontecer, o que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, o único jeito, como a gente deste lado do balanço, a gente não consegue arrumar dinheiro rápido, o único jeito que a gente tem que fazer é emitir títulos de dívida, é o tal do CDB. Então eles foram ao mercado e falaram, nós precisamos de tantos bilhões que nós estamos aqui, vamos pagar tanto de juros e tal. Só que o mercado, como já estava o mercado não comprou os títulos. E aí eles pegaram e falaram assim, então nós vamos vender ações, nós vamos fazer uma emissão de ações para quem quiser comprar e ser sócio do banco. O mercado também falou, não quero ser sócio de um negócio que vai quebrar. E não comprou. Então ele não conseguiu levantar o dinheiro. E com todo esse dinheiro da galera aqui saindo, ele quebra, simplesmente quebra. Ele não tem dinheiro para fazer frente. É a mesma coisa quando você está posicionado num ativo, você, por exemplo, você tem R$1.000 na conta. Aí você vai lá e compra o contrato do dólar, que é R$50.000. E aí ele começa a voltar contra você a sua operação. A corretora, ela vai te estopar a hora que zerar a conta. Mas vamos supor que a corretora não estope. Às vezes acontece isso por falha de sistema e tal. Você fica com a conta negativa. É o que acontece aqui, exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os bancos eles operam alavancado o tempo inteiro. Eles têm um pouquinho de dinheiro e eles usam o dinheiro que eles devem para os outros, para emprestar para os outros. E aí, esse que é o problema que os bancos querem, tá? Então, tem algumas características aqui do Silicon Valley, mas todos os bancos têm esse problema. Por isso que o sistema bancário é muito perigoso, né? No sentido de que quando acontece um problema sistêmico, o governo tem que intervir e tudo mais, e acontece como aconteceu em 2008. E então eu estou mostrando para vocês aqui, espero que vocês tenham entendido o porquê que um banco quebra e o risco da alavancagem, e isso tem muito a ver com a gente operar na bolsa também, e o porquê que, nesse caso aqui, não acredito que vai ter um risco sistêmico como aconteceu lá em 2008, tá bom? Então, turma, recapitulando, né, esse vídeo foi feito quando o Silicon Valley deu problema, né, depois o Banco Central acabou resolvendo, teve outros bancos que deram problema, um deles foi o Signature Bank, e agora o New York Community está com problema porque foi ele que liquidou o Signature Bank. Na época ainda não estava nem, que eu fiz esse vídeo, tinha acabado de acontecer o problema com o Silicon Valley, né? Mas de qualquer jeito, acho que fica claro para vocês entenderem, né? E o problema do New York Community é o mesmo do Signature e do Silicon Valley, né? Ele não tem dinheiro para fazer frente a toda a alavancagem que ele tem. Então, o que aconteceu de diferente dessa vez, para ele cair tanto assim, é que ele colocou no balanço, na verdade, ele jogou a merda no ventilador, né? Nenhum banco coloca esse prejuízo da queda do valor dos títulos no balanço. Só que ele chegou e falou, olha, eu vou colocar no balanço. E aí tem aqui, então eu tenho um rombo desse tamanho.
e aí a hora que soltou o balanço e fez a declaração que tinha um rombo desse tamanho, aconteceu aquilo que vocês viram no gráfico do ativo, né? Então, turma, isso aqui é uma recapitulada, eu estou aproveitando aqui, estamos aqui no feriado de carnaval, aqui em Portugal não é grande coisa o carnaval, né? Então, para não deixar muito tempo sem ter conteúdo para vocês aqui, eu resolvi recapitular esse conteúdo aqui, que é um conteúdo sempre atual. Então, se você ficou até aqui e curtiu esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever, e se não viu a análise semanal de domingo, não perde, porque está muito interessante, e eu estou falando sobre o lançamento do Top Trades, que vai ser no dia 19, tá bom? Então, vê lá o vídeo de análise semanal publicado no domingo. Valeu, um abraço.